Bem-vindos aqui no canal Pet Carol. Hoje eu estou com a doutora Amanda Viana. Prazer, bom dia. Veterinária especialista em ultrassom Abdominal e gestacional. Abdominal e gestacional. Gestacional, te lembra alguma coisa? Pois é. Aqui estamos com a Ana Alessi, né? E qual que é a novidade da Ana Alessi hoje? Temos bebês na área, gente. A Ana Alessi vai ter neném e vai ser o quê? Natalino. Vai nascer. Esquece, não precisa me chamar para as festas de Natal, nem Réveillon. Vou estar com a Ana Alessi aqui. Cuidando dos netinhos, cara? Cuidando do. Ela já é bisneta, porque ela é da minha neta, então vai ser tataraneta. Bom, doutora Amanda, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de você estar aqui no nosso canal Pet Carol. O canal ele é voltado totalmente para a família, para ter mais conhecimento como ter qualidade de vida na família com os seus pets. E eu já, como eu crio há muitos anos, eu sei da importância do ultrassom para preventivo, para manutenção da saúde. Mas vamos falar hoje sobre gestação? Vamos lá. Então tá. Qual que é a importância de fazer, quais são as épocas melhores de fazer ultrassom? Tem que fazer antes da gestação, tem que fazer durante, tem que fazer depois? Conta pra gente assim essa história. Vamos lá. A primeira coisa que eu sempre gosto de fazer é um acompanhamento antes da programação para a gestação, para a gente avaliar esse útero, o ovário, saber se não tem nenhum cisto, nada que vai impedir de não ter a gestação. E até mesmo a gente descartar qualquer tipo de líquido nesse útero que vai impedir de ter uma gestação excelente, né? Então, você acabou de falar que antes, a Ana Alessi já fez o ultrassom antes da cruza. O útero dela estava certinho, preveniu qualquer outra intercorrência, né? Isso. Agora, o segundo passo seria fazer em que período da gestação? Cruzou, fez inseminação ou cruza natural, que a gente chama, né? A monta natural. Aí, quantos dias depois é o ideal de fazer o ultrassom? Bom, primeiramente a gente tem que saber quantos dias que foi feita essa cruza, se foi feita apenas um dia, 2, 3, 4 dias. Geralmente eu sempre indico fazer 3 dias seguidos para a gente não ter problemas futuros quando estiver próximo ao parto, porque dá um problema de oscilação da frequência cardíaca dos filhotes e às vezes a gente programa a cesariana para um dia e a gente tem que ir adiando até todos estarem alinhados. Então, voltando, eu sempre gosto de fazer geralmente a inseminação por 3 dias, no qual a gente vai fazer a ultrassom a partir da última inseminação, a gente vai contar 30 dias e fazer a ultrassom a partir desse momento, tá? Lembrando que em cães, cadelas, a gente já consegue identificar em torno ali de 22 a 25 dias, mas por segurança eu prefiro fazer a partir de 30 dias da última inseminação. Certo. Então, por que acontece? Pode até ver que tem filhotinho, mas pode ser reabsorvido. Exatamente, também. E, gente, isso é muito importante. Sabe aquela ninhada que nasceu um muito miudinho e um muito grande? Todo mundo fala, esse comeu todo o alimento da fêmea. Não é, né? É o tempo de cruza que aconteceu. Então, aí fala assim, nossa, eu peguei o menor, tratei ele tão bem na ninhada que ele ficou maior que os outros. Não, a genética dele já era para ser o maior. Só que ele foi inseminado ou ele... Qual é a palavra correta quando entra o sêmen com o óvulo? Ele foi fecundado como no último dia. Exatamente. E dá essa diferença enorme, né? E pode demorar até 5 dias para esse óvulo ter sido fecundado. Olha só, então por isso você descansa. Por que ela falou da questão de cirurgia, tá? De fazer uma cesárea? Existem raças que há uma necessidade de programação para cesárea. Então, por isso que é muito importante. Você que tem em casa a sua fêmea, marcou o primeiro dia que você viu o sangramento ou a alteração dela, tem algumas que tem um cio silencioso, também vale a pena fazer ultrassom para acompanhar a saúde do cio silencioso, né? Com certeza. E aí você vai, a Ana Alessi está escorregando, aí você vai marcar. A Ana Alessi, por exemplo, eu tenho tudo agendado, qual foi o primeiro dia de cio, qual foi o dia que ela fez cruza, tudo que aconteceu no período, quando tomou vermífugo, o que se importa, se está tomando vitamina, qual ração, tudo isso você vai anotando, porque essas informações todas influenciam para a gestação, né? E o que é interessante também a gente prestar atenção?
A Analécia eu ia deixar para fazer ultrassom um pouco mais para frente, porque tem a questão da reabsorção e eu ia esperar passar esse período. Ela estaria com quase 30 dias de gestação hoje, né? Isso, quase 30. Quase 30, 26 por aí. Mas ela teve uma vaginite. É vaginite o nome correto? Ela deu uma leve infecçãozinha. E eu já liguei para a doutora Julinês e falei, o que eu faço? Ela falou assim, usa barbatimão que não influencia nos filhotes, uma lavagem externa. Graças a Deus, a Analécia está bem, o filhotinho está com saúde lá dentro, mas a gente teve que adiantar o ultrassom. Por quê? Porque se tem algum filhotinho com uma formação, ele ainda não foi reabsorvido e está gerando infecção no útero, a gente tem que entrar com providências, que o principal é a cadela ainda, né? Com certeza. Não são os filhotes, o principal é ela. Então, a gente adiantou o da Analécia. E agora, nasceu. Ou então está na dúvida se está para nascer. Está passando do prazo, de 58 a 62 dias do parto natural. Uhum. Qual que é a data mais próxima? É bom fazer? É necessário fazer? Ou qual que é a data mais próxima que eu posso fazer um ultrassom dessa cadela? Perfeito. O que eu sempre gosto de falar? O período de gestação, assim como a Carol falou, é de 58 a 62 dias. Geralmente eu sempre gosto de fazer ultrassom primeira, para a gente confirmar a gestação, fazer um acompanhamento e um estudo da data provável do parto, lembrando que, diferente do humano, a gente não marca o dia exato da cesariana com base nas primeiras ultrassonografias. O que influencia para mim, principalmente, não são dias de gestação, é principalmente a frequência cardíaca dos filhotes. Por quê? Estava até conversando com a Carol. Quando der em torno ali do dia 27 de dezembro, por isso que ela falou filhotes natalinos, a gente vai fazer uma ultrassonografia para saber como está a frequência cardíaca dos filhotes, porque ela estaria mais ou menos em torno de 58 a 59 dias. Com o período de 58 a 62 dias, a gente já estaria no tempo ali dela estar parindo, né? A gente vai fazer a ultrassonografia para ver a frequência cardíaca dos filhotes, porque a partir daí eu vou saber se ela vai conseguir parir sozinha, se vai precisar de uma intervenção cirúrgica, que seria a cesariana, ou se daria ainda para esperar para ver se ela pare sozinha, né? Quando a gente faz a ultrassom mais no final, a gente consegue ter uma exatidão melhor de quando essa mocinha vai parir através da frequência cardíaca dos filhotes. E a partir daí, se a gente vê que a frequência já está muito baixa, tem uns filhotinhos em sofrimento, a gente manda para uma cesariana. Se a gente vê que está tendo uma oscilação, dá para esperar mais alguns dias, eu sempre gosto de optar pelo parto normal, até mesmo que é totalmente diferente como o filhotinho nasce. Ela em si cuida muito mais e tem Ela aceita, né? Ela aceita, não tem muito depressão melhor. pós-parto. Exatamente. Até mesmo o estímulo da produção de leite é muito melhor. Então eu sempre gosto de optar pelo parto normal. Mas lógico, se a gente vê que está passando da hora, a gente tem que mandar para uma cesariana para evitar uma morte fetal e até mesmo o início de um quadro de sepsis e até a morte da cachorrinha também, né? Da mamãe pet. Se o filhotinho vem a morrer, né? Falecer dentro do útero, ele se dissolve rápido, ele não fica mumificado. Então aí ele pode matar os outros, depois pode ainda virar um ponto de infecção muito sério, você perde a cachorra. E isso eu já vi muita gente esperando, né? Agora, a minha cachorra começou a parir. Vamos supor que você não fez nada. Você acabou de cair aqui nesse vídeo agora e falou assim, nossa, minha cachorra já está quase para parir, o que eu posso fazer? Ou então minha cachorra está parindo, eu saí correndo para procurar um vídeo para me ajudar. De quanto em quanto tempo é bom? De quantas em quantas horas nasce um filhote? Bom, essa pergunta é bem importante porque muitas pessoas me falam, mas de quanto tempo que eu posso esperar o intervalo de um filhotinho para o outro? Geralmente o máximo que a gente espera é em torno de 1 hora, meia hora, 1h30. Mas, com a prática que eu tenho de ultrassonografia, eu já vi uma show pare 4 filhotinhos no intervalo aí de 30 minutos, quase, a gente fala até quase espirrando esses filhotinhos, né? Eu já vi. Dálmata Foram também. 14, olha só. 14. E o engraçado que a gente pensou, não, mas viu na ultrassonografia 7. Falou, tá faltando mais 3 filhotinhos para nascer. Lembrando que ultrassonografia também não é método de contagem ideal para filhotes. Eu sempre peço raio-x, tá? Por conta de sobreposição fetal, às vezes o filhotinho mexe, eu conto ele novamente. Então eu sempre peço um raio-x a partir de 54 dias. E voltando, né? Essa show, quando deu 6 horas do último filhotinho, ela pariu os outros 3. Olha só. Então, assim, eu sempre falo, biologia não é matemática. O certo é até 1h30, 1 hora, meia hora, mas depende muito dela e principalmente da contração. Se ela vai liberar ocitocina para ter a contração. E teve esse caso que aconteceu depois de um intervalo muito grande, pariu os restantes dos filhotinhos, né?
Não é normal, mas pode acontecer. Então, provavelmente ela expeliu um córneo só depois que ela foi pro segundo. Exatamente. Então, complementa um pouco mais sobre a necessidade da ultrassonografia quando tá para nascer. Para nascer. Vamos lá, o que eu sempre gosto de pedir é o seguinte: o período é de 58 a 62 dias. Tá, vamos marcar para fazer com 60 dias, mas eu gosto de sempre observar a alteração de comportamento da cadela, porque é isso que vai influenciar o dia ideal da gente fazer a ultrassonografia. Quais seriam essas alterações de comportamento? Primeiro deles, a cadela fica extremamente ofegante quando está próximo ao parto. Ela não está próxima, Não ela está, tá é só calor. Tá Só no meu calor. colo. Segundo, ela começa a cavucar, fazer ninho. Se esconder também. Se né? esconder também, exatamente, cara. Eles têm muito hábito de correr e esconder, ou às vezes ficar mais próximo do dono, que ele é mais leal. Então, teve essas alterações de comportamento. Outra coisa, toda cadela diminui a ingestão de comida. Por quê? O útero dilata lá dentro, diminui o tamanho do estômago, o animal come menos. Então, teve essa alteração de comportamento, manda uma mensagem, a gente marca a ultrassom nessa época, que vai estar ali em torno de 58 a 62 dias. A gente vai fazer o exame, vai ver a frequência cardíaca e a partir daí a gente vai saber se o parto está próximo, se espera ou se realmente já tem que fazer uma intervenção cirúrgica. Tá bom? Uma das coisas também que a gente vai reparar é porque o cachorro fica um pouquinho mais querendo deitar, você pode também tirar a temperatura, né? Baixou a temperatura, já começou o trabalho de parto, né? Isso. E uma coisa que eu sempre gosto de pedir, a Carol tem muita experiência, tenho certeza que ela faz a aferição da temperatura da maneira ideal. Mas se caso for fazer a aferição da temperatura, colocar o termômetro de forma que coloque como se fosse na diagonal, pra gente pegar o reto. E tem muita gente que coloca reto o termômetro e mexe a temperatura de fezes. E às vezes fica assustado pensando, nossa, já tá caindo muita temperatura. Mas não é, porque tá medindo o valor das fezes e não da mucosa retal. Então colocou o termômetro, vira um pouquinho para pegar na diagonal e medir a mucosa retal. Olha que dica, hein? Essa dica eu não ia poder passar para vocês, hein? Qual que é a temperatura que a gente... Eu já sei, mas eu quero ouvir de ti, né? Qual que é a temperatura ideal, assim, cachorro ideal e quando começa a baixar, até quando que a pessoa pode esperar? Tá. A temperatura ideal de cachorro, que a gente considera normal, é 37,5 a 39,5, acima do ser humano, tá? Porém, quando o parto está próximo, a gente vê ele em torno de 36,8, 36,5, tá bom? Não deixando passar no máximo de 36 para baixo. Porque ela também pode entrar em colapso, tá? Então, isso são coisas que a gente tem que prestar atenção. Não é assim, eu já tenho um cachorro, vai ali e pariu. Porque o que acontece, gente? Antigamente, quando os cães eram somente cães no quintal, sobreviviam aqueles mais fortes. Hoje, como humanizou muito, até a sensibilidade deles também ficou alterada. A gente tem que dar esse acompanhamento, né? É que nem eu brinco, eu falo assim, se estivesse na rua, ia dar tudo certo. Só que ia sobreviver o mais forte. E às vezes em casa a gente já não tem mais o mais forte. É um mito falar que cachorro de raça pura é fraco. Não, a gente só consegue delinear melhor quais são as doenças. Mas nos cães vira-latas também tem as mesmas doenças, só que você tem que descobrir qual que vai ser a tendência dele, né? Se vai ser um problema de qualquer outro problema que possa vir hereditário. Então isso é um mito. A vantagem só de você estar fazendo a prevenção, tá? Da sua criação, é você gerar qualidade de vida para você, para a família, né? Não ter que sair às pressas, né? Não ter que resolver tudo às pressas, até financeiramente, tudo que você resolver às pressas, você pode ter um contratempo ruim, né? Uma tristeza, né? Que aí você já não se organiza com os seus cães, você fica triste e ainda perde dinheiro. Então, você fazer a prevenção, tá? Mesmo gastando um pouquinho, vai te facilitar, vai reduzir gastos. Melhor do que você perder muito mais financeiramente e o pior, né? Perder a companhia do seu pet, do seu amigo, né? Doutora, se fosse dar uma sugestão para as pessoas na questão assim de cuidados veterinários, qual que seria a tua última mensagem aqui para a turma? Não a última mensagem sempre, tá? De hoje. Você fala em relação à parte gestacional? Primeira coisa que eu aconselharia, decidiu falar o seguinte, eu quero colocar minha cadelinha para cruzar, vamos fazer um ultrassom, saber como está esse útero, esse ovário.
Segundo, anota o dia que foi o primeiro dia que ela começou a sangrar. A partir disso, vamos fazer um exame de progesterona para a gente ter uma segurança muito maior para saber o dia exato que a gente colocaria esse animalzinho para fazer a cruza, seja por seminação ou por monta natural. Anota, pelo amor de Deus, os dias que essa cadelinha cruzou. Se foi um dia, se foi 2, foi 3, foi 4, anota para mim, para a gente ter um controle maior quando a gente for fazer a ultrassonografia. E a partir disso, programar principalmente o parto, fazer a ultrassom assim que a gente vê a alteração de comportamento dela. E, principalmente, eu sempre gosto de entrar com 2 medicações quando a gente descobre a gestação, até mesmo para evitar qualquer tipo de alteração, principalmente na parte morfológica. Uhum. Dá uma ajeitada aí. Morfológica. Principalmente para a gente evitar alguma alteração na parte morfológica e também, mais no finalzinho, uma outra medicação para a gente estimular principalmente a produção de leite e na formação dos ossinhos ali fetais e evitar que esse animalzinho tenha uma eclâmpsia pós-parto, tá? E a partir disso, só sucesso nessa gestação. Lembrando aqui, se por exemplo, foi tudo bem, a cachorra está indo bem, mas se a cachorra começou a ter problemas depois, já está alimentando os filhotinhos, já estão com alguns dias, você começou a ver que está tendo muito mais secreção, né? Que sai secreção, né? Secreção, aham. Mas aí aumentou, ela começou a perder o apetite, você sentiu ela diferente, faz o ultrassom correndo, né? Sim, aham. Geralmente tem uma secreção que sai pós-parto, que é como se o útero estivesse involuindo, o útero estivesse limpando todo aquele processo de procedimento de gestação, que o útero se preparou para isso. É normal até 15 a 20 dias esse útero está se limpando. Passou disso, começou a ver que tem uma secreção mais avermelhada, mais purulenta, ou qualquer outra cor, ou esverdeada saindo, a gente tem que fazer uma ultrassom de emergência, que pode ser que às vezes ficou algum filhotinho lá, se caso for esverdeada, tá? Ou esse útero está tendo algum problema de infecção iniciando. Não é comum isso acontecer, mas é uma possibilidade, pode sim ocorrer. Então, e aí você corre o risco de novo de estar perdendo a cachorra, o útero, às vezes dá até tempo de você tratar, mas acontece muito de fazer a retirada do útero. Sim. Gente, a gente não quer apavorar vocês, a gente quer prevenir, tá? É porque quanto mais informações vocês têm, mais assertividade vocês vão ter nas escolhas, nas decisões, e isso tudo influencia para você ter qualidade de vida na sua casa, com os seus pets, com a sua família, né? E, doutora, muito obrigada pelo atendimento. Obrigada. A Sara queria estar aqui, mas a Sara vai estar em aula, né? A dona da Analesse, né, Analesse? Muito obrigada, Carol, pela oportunidade, tá? A gente está passando um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas e até mesmo tem muitas coisas que as pessoas têm medo de perguntar para o veterinário, saber a resposta, mas tem um pouquinho de dicas para vocês ficarem um pouco por dentro. Ó, tô colocando na descrição aqui o contato da doutora Amanda, atende Goiânia, Grande Goiânia, né? Sim. Gente, ela vai até você, tá? Então, eu tenho uma clínica veterinária, mas não tem ultrassom. Chama ela que ela vai aí. Eu tenho um canil. Chama ela que ela vai aí, tá bom? Vamos na casa também. Vai a domicílio, então é todo um pet care super cuidadoso, tá bom? E Deus abençoe a cada um. E agora a gente vai começar a saga de acompanhar a Analesse até a hora do parto, né? A hora do parto não, gente. Vai ter muita história ainda, meses ainda de conversa. Natal, então, o presente vai ser filhote dessa mocinha aqui. Deus abençoe. Tchau. Tchau, obrigada, gente. Não esquece, curte, compartilha. Coloca na descrição não, nos comentários, coloca aqui nos comentários, conta a sua história. Eu já tenho uma história linda que uma vira-lata me deu de presente 5 vira-latinhas no dia do meu aniversário. E um dia antes eu cheguei pra ele e falei, piruleta, você não pode me dar nenhum presente amanhã. Criança, né? Queria presente. Ela me deu 5 filhotinhos de presente. Natal, hein? Foi a maior alegria da minha vida. Então, conta aqui a história, como que essa cachorrinha pariu, como que foi cuidar dos filhotinhos. Conta, eu quero conhecer um pouco mais sobre vocês também.